Estamos todos preparados para receber a palavra do Senhor? Que bom, este é um momento lindo. Então, deixa de lado o celular. Deus está cuidando tua casa, Deus está cuidando de tudo. Nada tire este momento. O inimigo vai querer te tirar deste momento lindo. Por isso que você lembre que Deus é bom o tempo todo. Então Deus está cuidando de nossa casa, de nosso trabalho, de nosso dia a dia, de nossa família. Deixa este momento, dedica totalmente ao Senhor. Eu quero começar já fazendo uma pergunta bem interessante. Você percebeu como surge uma amizade? Sim, você e eu temos amigos. Como é que surge uma amizade? Olha, todas as amizades, e eu vou afirmar isso, todas as amizades começam com um ponto em comum. Percebeu? Um ponto em comum. Olha, por que ele é teu amigo? Ah, ele é meu amigo porque ele mora aqui perto da minha casa. Ah, virando a rua, ele mora. Então, o ponto em comum que nós temos é que mora pertinho, no mesmo bairro. Então, esse é o ponto em comum, por isso que nós surgimos. E aí, nossa, é legal, ele é muito legal, é meu amigo, meu parceirão. É, aqui, virando a rua, está a casa dele. Outro, por que teu amigo? Meu amigo porque trabalhamos juntos, na mesma empresa. Na mesma empresa, trabalhamos juntos todos os dias, de segunda a sexta estou com ele, trabalhamos, às vezes me dá uma força no trabalho, me explica como fazer alguma coisa. Bem boa ela, não ele, bem bom. Então isso. Outro, por quê? Porque vocês são amigos. É que estudamos na mesma escola. Estudamos na mesma escola e na mesma sala. Veja, tudo é ponto em comum, um único ponto em comum. Na mesma sala, e inclusive fazemos trabalho juntos, e na hora do exame colamos juntos também. Olha, tudo. Amigão, meu parceiro, tudo. Outro ponto em comum também. Por quê? Porque vocês são amigos ou vocês pais? Porque os nossos filhos namoram. Que legal, namorar, sim. Mas percebeu? Em todos estes exemplos, existe um único ponto em comum que permitiu essa conexão na amizade. Mas aí surge a pergunta principal. O que acontece quando esse ponto em comum vai embora? Por exemplo, aquele meu amigo que morava aqui virando na rua, por diversas circunstâncias da vida, agora está morando em outro bairro. O que acontece? Porque o ponto em comum foi embora. Já não mora aqui. Oi, que me fala de teu amigo? Quem? Fulano está... sei lá, mudou, foi em outro bairro. Nem sei o que acontece com ele. O que acontece também quando muda de trabalho? Olha, e que me fala de teu colega de trabalho que está... sei lá, faz anos que já não trabalho nessa empresa. O que acontece quando esse ponto em comum vai embora? O que acontece, por exemplo, também quando... e teu amigo, teu parceirão da escola? Faz 8 anos que terminei a escola. Não sei. Que será? Terá estudado faculdade? Que lá? Então, o que acontece quando esse ponto em comum vai embora? E quer dizer, e já você já não vê a esse casal? Já não, porque os meus filhos já não namoram com... nem me fala, terminou ruim esse namoro. Nem quero saber dos pais dele ou dela. Então, a pergunta é, o que acontece quando aquele ponto em comum que fez nos tornar amigos, sumiu? Na grande maioria das vezes, quando esse ponto em comum sumiu, acaba a amizade. Aquela grande amizade. E aí, por isso que eu quero te dizer uma grande verdade. Toda amizade começa com um único ponto em comum, como acabo de explicar. Mas se não surgirem novas conexões, a amizade morre. Isso é muito importante. Se não surgirem novas conexões nesse relacionamento de amizade, essa amizade morre. E eu percebi isso em 2 situações da minha vida, bem claras. Quando eu estava ainda na escola, teria uns 15, 16 anos, naquela idade, conhecia um amigo que ele morava perto da minha casa. Então, o ponto em comum era o bairro. Eu conheci. Também ele era da minha faixa etária. E nos tornamos grandes amigos.
Todos os dias eu ia na casa dele e conversávamos aí. Um grande parceiro. Foi assim mais ou menos 3 anos. 3 anos que durou esse tempo, quase contínuo, diário era nossa amizade. Muito legal ele. Até que um dia seus pais, depois de 3 anos mais ou menos, que eu conhecia, seus pais decidiram comprar um apartamento. E compraram um apartamento em outro bairro da cidade. Inclusive um pouco distante. Compraram. Que bênção! Um novo apartamento, propriedade, saíram do aluguel. E ele, claro, como filho, foi morar com seus pais. Aí, então, quando ele mudou, mais ou menos passou 3 semanas. 3 semanas depois que ele tinha mudado, fui visitar. E falei, oh, tudo bom? E ele me recebeu bem na porta da casa. Que legal, olha, vem, que bom que você lembrou de mim. Vou te fazer conhecer o apartamento dos meus pais. Beleza, que bom. Daí passaram mais 3 semanas, visitou novamente, visitei, já ele me recebeu com uma cara assim, meio assim de... Sabe? Não era assim, que legal que você está aqui. Tudo bom. Aí me recebeu, entrei na casa, conversamos um pouco. 3 semanas depois, novamente visitei, e ele na porta abriu, e ele me falou o seguinte, o que você está fazendo aqui? Havia passado mais ou menos 1 mês e meio. Desde que ele mudou. O que você está fazendo aqui? E falou em um tom que não era agradável. Eu falei, eu vim te visitar. Ah, cara, eu estou ocupado, tenho muitas coisas que fazer. Não vai dar, não vai dar. Por favor. E eu falei, pronto, acabou a amizade. A amizade com ele, que durou mais de 3 anos, tinha um único ponto em comum, que era o bairro. O dia que ele mudou para outro bairro, acabou a amizade. Eu fiquei muito chocado, muito triste naquela época. Nossa, 3 anos e meio, mais ou menos, andamos juntos todas as tardes. Hoje, por exemplo, faz um tempo atrás, me mandaram o WhatsApp dele, o número dele. Aí eu escrevi, tudo bom, como vai? Até o dia de hoje ele me responde, não responde mais. Então eu falei assim, foram 3 anos e meio de amizade diária. Não, é que esse ponto em comum sumiu, que era o bairro. Então acabou a amizade. Mas aí, após esse momento, passaram, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, depois dessa experiência desagradável, eu lembro que conheci outro garoto, também na minha idade, jovem, na época da escola, tinha terminado já a escola, por aí. E ele morava também perto da casa. E ele era muito legal, sabe? Bem amigo, legal. E aí, então, eu me tornei amigo, porque ele era legal, muito legal. E morava perto da casa, realmente virando a rua, ele morava. Então, a primeira conexão foi essa. A primeira conexão mora perto de casa. Mas, assim, passaram algumas semanas e eu percebi que ele tinha outro ponto em comum, que eu também tinha. Ambos gostávamos de música. Que legal! E aí ele tocava e eu tocava. Todas as tardes tocávamos juntos, guitarra, violão. E ficávamos ouvindo música. Ele comprava um CD, naquela época era CD, imagina, hoje quem vai usar CD? Colocava CD e ficávamos ouvindo a tarde toda, era a música que nos conectou. A segunda questão, ao pouco tempo a nossa amizade cresceu. E aí ele falava, sabe, hoje é aniversário do meu primo, vamos. Aí eu ia. E aí ele me apresentava aos primos. Olha, ele é meu amigo e o primo também é legal. Meu tio, tudo bom, tio? Como vai? Aqui, vem, aqui, entra. A amizade começou a crescer e surgiram novas conexões. Começou com o bairro, logo a música, logo as festas. Nem quer dizer, às vezes era, hoje é aniversário do meu pai vai fazer um festão. Vamos lá. Aí o pai me recebia, cara, que legal, me ajuda aí, me ajuda. Então, foi crescendo essa amizade porque surgiram novas conexões. Essa é a questão. Novas conexões. Qual é a história final disto? A história final. Até o dia de hoje, eu continuo falando com ele. Nossa amizade não acabou. E sabe qual é o ponto? Esse é o ponto que eu quero te dizer hoje. Ele mora atualmente em Europa. Eu moro no Brasil. Ou seja, aquele ponto inicial de morar perto já não existe. Ele é em Europa e eu no Brasil. Mas ainda continuamos sendo grandes amigos. Porque surgiram novas
conexões. Novas conexões. Então, se nós não permitimos novas conexões, o relacionamento não vai acontecer. Guarda isto, é muito importante. Se nós não permitimos novas conexões, o relacionamento não permanece. Por que estou falando disto? Pastor, vai falar sobre amizade? Não, porque é o mesmo princípio que nos guia com respeito a como nos relacionamos com Deus. Você percebeu como nos relacionamos com Deus? Como inicia a nossa conexão com Deus ou com uma igreja? Vamos falar de um modo mais específico, uma igreja local. Como inicia? Sempre é um ponto em comum. Eu vou na igreja porque estou desempregado. Vou pedir ao Senhor que me ajude em um emprego. E todo domingo estou aqui pedindo, Senhor, por favor, emprego, as contas. Então, o ponto em comum que é o desemprego. Estou desempregado. Por favor, me ajuda. Outro ponto em comum. Por que você está indo na igreja? Porque estou doente, o meu marido, minha esposa está doente, eu estou clamando por cura. Então, o ponto em comum, o início da conexão com Deus, nesse caso é uma doença. Estou orando, o Senhor, tem um grupo de irmãos dessa igreja que me estão ajudando em oração. Outro, porque meu matrimônio estava em crise e eu fui nessa igreja pedir aconselhamento para ajudar a meu marido, a mim mesmo mudar, porque a coisa está difícil no matrimônio. Então, o relacionamento com o Senhor inicia com um ponto em comum, ok? E aí vai. Outra, pior. Por que você foi nessa igreja? Porque eu gosto desse pastor. O melhor que esse pastor também gosta do mesmo candidato que eu gosto. Nossa, que legal. É do mesmo candidato, somos igual. Esse pastor é cara legal. Eu gosto dessa igreja porque tem um encontro de homens, tem encontro de mulheres, tem um encontro dos jovens. É o ponto de início do relacionamento. A pergunta principal é: o que acontece quando aquela pessoa que começou a buscar ao Senhor porque estava desempregado, o que acontece quando ele arruma emprego? Porque mudou a situação. O que acontece quando essa pessoa arrumou emprego? Tchau. Não permitiu novas conexões com o Senhor. Não permitiu. Não. Agora eu preciso descansar no domingo. Trabalho a semana toda. Não tenho tempo para ir na igreja. Pelo amor de Deus, domingo de manhã, quero dormir. Mas quando estava desempregado, estava aqui. Ok? Percebeu? É o mesmo princípio da amizade com respeito ao meu amigo. Ele mudou de bairro. O que você está fazendo aqui? De cara virada me olhou. Igual. Não, eu não tenho tempo para Deus todo domingo. Trabalho. Que isso? O que aconteceu quando aquele que se conectou com o Senhor procurando cura e finalmente se curou? Se curou ele, se curou o familiar. O que aconteceu? Conseguiu a cura. Não, agora tenho cura, tenho que curtir a vida. O domingo é para curtir a vida, não tenho tempo para a igreja. Por que não continuou o relacionamento? Porque morreu aquela primeira conexão. Permitiu que essa conexão venha a morrer. Nem quer dizer, e o matrimônio se consertou? Se consertou. Sim. Mas agora não precisa, não. Todo dia, essa dependência com Deus. Veja, o mesmo princípio que acontece com a amizade entre seres humanos, nós o levamos com o nosso relacionamento com o Senhor. Igualzinho. Sabe, acabou esse encontro de mulheres que era tão lindo, o encontro de homens. Já não vou mais. Eu gostava do encontro porque tinha lanchinho. Agora não tem lanchinho. Não vou. Já percebeu? O que eu quero te dizer com estes exemplos verdadeiros, é que se nós não permitimos novas conexões com o nosso Senhor, nosso relacionamento acaba. Não é que Ele nos abandona, somos nós que o abandonamos. Perfeito? Somos nós os que abandonamos. E talvez teu marido, tua esposa, teus filhos que abandonaram a fé, porque não permitiram essas novas conexões. Aí, do mesmo modo, por que você não vai mais nessa igreja? Não vou mais, nem me fale dessa igreja. Mudou de pastor e o novo pastor é desse candidato que eu não gosto. Pronto, acaba. Porque o outro era meu parceirão, éramos da mesma.
E esta questão não é nova, como sempre vou falar, não é nova. O que estou falando aqui, eu não estou inventando. Graças a Deus que eu não preciso argumentos humanos. É a palavra que nos guia. É a palavra que nos guia. Que quando uma pessoa procura a Deus por um ponto em comum, um início, e se essa pessoa não alimentou o relacionamento, simplesmente essa pessoa abandona o Senhor. Ok? Então pode ser por emprego, que eu procurei, por saúde, porque o encontro, o culto era bonito, mudou, pronto, eu também mudei. Como assim, pastor? Sei lá, não sei. Pois é, a Bíblia é a verdade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que a Bíblia é a verdade e ela já fala tudo. Diz que um dia, 10 leprosos doentes, procuraram a Jesus. 10. E foram pedir misericórdia. Jesus, por favor, me ajuda, me cura. O problema era cura. Me cura, Senhor Jesus. E Jesus, cheio de amor, cheio de misericórdia, ¿qué fez? Os curou aos 10 leprosos. Lembrando que naquela época a cura era uma doença que não era possível conseguir a cura por esforço humano. Ou seja, é um milagre do Senhor. Curar lepra, naquela época, era um milagre, intervenção divina. Aí, como terminou a história? Olha, um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. E Jesus perguntou, espera. Não curei 10 homens? Não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? É a mesma coisa que estou falando do início. Cadê os outros 9? Os outros 9 também foram curados. Cadê teu amigo, parceiro que veio a buscar cura aqui e se curou? Por que não continua na igreja? Porque se curou, pois já não precisa mais. Cadê aquele teu filho que estava desempregado e que estava aqui fazendo voto, promessa? Por que já não vem mais? Porque arrumou emprego, pois. Jesus fez a mesma pergunta, cadê os outros 9? Tudo bom, você voltou? Mas cadê os outros 9? Ao final, também foram curados. Então, o que nós aprendemos desta linda história é que o ponto em comum era a doença. O ponto em comum que conectou esses 10 leprosos com Jesus foi a doença. O problema está que quando a doença foi curada, 9 foram embora. E esse é o assunto. Até o dia de hoje é o mesmo problema. Hoje não precisa ser lepra, desemprego, problema financeiro, problema familiar. É o ponto de conexão. Mas quando solucionei o problema, sumi do planeta Terra. E esse é um estilo de vida que não agrada ao Senhor. Deus não se agrada ao Senhor. Deus não se agrada, desse tipo de procura. Ele deseja te amar. Ele deseja amar teu filho. Aquele que estava desempregado e que agora arrumou emprego. Ele deseja amar aquele teu familiar que estava doente e que agora está curado, está curtindo a vida. Não é só queria curar. Então, qual é a questão aqui? Deus não quer ser apenas o salva-vida da sua crise. Não quer ser salva-vida. Porque essa é a ideia, não? Jesus, fica aí olhando, tá? Vou na praia. Legal na praia. Se por acaso estou afogando, aí você me ajuda. Mas se eu estou curtindo aí, com a molecada, aí, não incomoda Jesus, não? Eu estou aí com as mulheres na praia, com os homens também dançando. Não, Jesus, não incomoda. Só quando estou afogando. Quando você está afogando, aí você vem correndo rapidinho. Essa é a ideia de muitos de nossos amigos, familiares, que talvez se aproximam a Deus e da sua igreja por um ponto em comum, por uma necessidade, por algo que gostaram. Mas se por acaso essa situação mudou, sumiram. A pergunta é, será que o Senhor deseja isso? Não deseja isso. Eu vou te dizer isso porque a Bíblia vai dizer várias vezes, o Senhor
não quer ser um salva-vidas. Então, olha que legal, veio na igreja hoje, está buscando. Daí, de repente, passaram 8 anos. 8 anos voltou. Não, eu era um crente desviado. Não era crente desviado, não existe isso. Era uma pessoa consumista que só quer assim. O que eu quero? Hoje quero isso. Pronto, Deus já não, agora já não, estou curado, estou liberto. E isso é algo terrível, porque daqui a pouco você vai enxergar a raiz do problema. E lembre, o problema não está em Deus. Não é Deus que se afastou de nós. Somos nós. É nosso filho que se afastou. É culpa. Não é culpa de ninguém. É o filho que se afastou. É o marido, é a esposa, é esse amigo que convidei, vizinho. É ele que se afastou. Somos nós que nos afastamos. Não é Deus. E olha, isto é tão importante porque eu falei no início, falei 2 exemplos de amigos. Aquele que nunca mais me quis receber, só tínhamos um ponto em comum, que era o bairro. O outro não, o outro, além de ter o bairro, que tínhamos? Tínhamos a música, tínhamos também, íamos na reunião familiar, eu ia na reunião familiar dele, tínhamos várias conexões, saíamos caminhar, me ajuda, me acompanha a comprar roupa, vamos lá comprar a roupa, um tênis. Naquela época tudo era caminhando, não se tinha carro, nada disso. Não tinha muito menos na internet, vou comprar no Mercado Livre, nada disso. Tudo, me acompanha, vamos lá. Tenho que comprar um tênis, tenho que comprar caderno para a faculdade. Vamos lá, me ajuda. Então, a pergunta que eu faço aqui é, por que 2 amigos continuam amigos? Por que 2 amigos continuam amigos mesmo depois de mudanças? O que aconteceu? Por que meu amigo continua sendo meu amigo, ainda que ele mora na Alemanha, eu moro no Brasil? Agora já estamos casados com filhos, ele também está casado com filhos, ele trabalha em uma área diferente da minha. Por que continuamos sendo amigos? A resposta é simples. Porque criaram o quê? Novas conexões. Criaram novas conexões. Então, isso que o Senhor deseja, criar novas conexões contigo. Sim, surgem novas conexões. Sim, no início era assim, éramos colegas, mas agora estamos fazendo caminhada juntos, a vezes nos ajudamos aí em várias coisas, novas conexões, conversamos de diversos temas, sempre assim. No início eram somos amigos porque nossos filhos namoram, mas agora não, agora surgiram novos temas, inclusive os filhos já não namoram, mas continuam conversando de diversos temas. Então, viajamos juntos. Que legal, olha, fomos aqui um passeio perto de São Paulo, porque se permitiram criar novas conexões. E essa é a questão. Só vamos a ter um relacionamento profundo com o Senhor se nós, você e eu, somos intencional na nossa relação. Então, temos que ter intencionalidade. Não é simplesmente, se acontece, acontece. Não, precisamos ser intencional. Volto a falar daquele exemplo. Meu amigo me convidava para a festa dos seus tios. Eu poderia falar, não conheço a teu tio, para que vou? Mas eu ia. E o tio era uma pessoa muito legal. Vem aqui, entra aqui, vamos comendo aí, lá. E de repente, já me conectei com o tio. Passava tempo, várias semanas, o tio às vezes visitava ele. Oi, tudo bom? Como vai você? Novas conexões. Não somente era amigo dele, era amigo da sua família. Inclusive, lembro que ele estava na faculdade, este meu amigo, grande parceiro, estava estudando na faculdade. Falou, vamos na minha faculdade, te vou apresentar alguns colegas. Me apresentava a seus colegas da faculdade. Eu os conhecia também, criei conexão com os amigos da faculdade. Conexão, novas. Então, aqui vem a questão. Nosso início com o Senhor e com a sua igreja, o início, pode ser talvez por uma necessidade. Como eu falei, desemprego, saúde. Perfeito, é uma necessidade. Mas o que eu faço após ter sido, Deus me entregou aquilo que eu clamei? Vou embora? Não. O ponto é, a partir de agora, através dessa resposta do Senhor, vou criar intimidade com Ele. Intimidade.
lendo sua palavra, fazendo devocional, orando, participando da igreja, servindo em diversos ministérios. Percebeu? Permito novas conexões, não simplesmente me curar ou me dar emprego. Do mesmo modo, relacionamentos. Me vou relacionar com outros irmãos. Não é simplesmente que eu sou aqui. Não, agora não. Qual é o seu nome? É um prazer. Onde você mora? Olha o pastor, que legal. Me pode dar seu WhatsApp, pastor? O irmão, olha, ele é bem legal. Olha, eu vi da música. Novas conexões, novos relacionamentos. Não é simplesmente me cura, tchau. Ou me entrega emprego. Ou outra, me deve criar tudo isso, maturidade. Tudo isto é Deus querendo em ti fazer coisas grandes. Mas se nós não permitimos essa amizade, sabe o que vai acontecer? Seremos simples consumistas. E vamos a perder algo. Isto que o Senhor está dizendo aqui. Já não somos servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Tem pessoas que não sabem nada sobre sua própria vida. Vivem assim, de tranco em tranco. Fazem um investimento em um negócio, falência. Fazem um novo curso, não deu certo. Fazem um monte de decisões, nada de certo. Por quê? Porque não conhecem a vontade de Deus para a vida deles e delas. Estão perdidos. Perdidos. E não é por falta de oportunidade. É porque estão disparando, como diz, a todo o que chega na vida. Entram em relacionamentos doentes. Sai de um relacionamento, como falam hoje, um relacionamento tóxico e entra em um pior. Mas por quê? Porque não conseguem enxergar o que o Senhor deseja. Mas olha a última parte. Em vez disso, diz assim, eu os tenho chamado de amigos. Que palavra linda. Amigos. Deus deseja criar um relacionamento de amizade contigo. Porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Essa é a diferença. Um amigo que se permite várias conexões, várias conexões, já sai daquele ponto em comum. Novas conexões. Com o meu amigo do início, o único ponto em comum era o bairro. Quando acabou isso, acabou a amizade. Com o outro, não. Novas conexões. Novas coisas. Aí conheci o primo, conheci o tio, conheci o colega da faculdade, conheci seus planos, seus sonhos. Estou namorando ela. Olha, conheci coisas. Isso que o Senhor está querendo contigo e comigo. Porque quando estamos nos relacionando continuamente com Ele, Deus nos revela grandes coisas. Não somente quero te curar ou vá trabalhar naquela empresa. Pronto, já solucionei o problema do desemprego. Não é só isso que o Senhor tem. O Senhor deseja nos entregar mais coisas. Mas Ele vai usar esse ponto de início. Essa primeira conexão é só para nos atrair. Mas não é simplesmente para, pronto, acabou. Não, a partir desse ponto em comum surgem novas. Deus, por exemplo, me vai revelar a partir desse relacionamento contínuo, das novas conexões. O Senhor me permite, por exemplo, dizer, César, tem muitas coisas, bênçãos para ti. Por exemplo, agora é um momento para você casar. Não, mas eu só fui para procurar emprego. Mas eu, porque te amo, te vou falar sobre matrimônio, novas revelações. Mas se eu só fico no emprego, perdi essa outra parte que o Senhor desejava me dar. Então, o que o Senhor está dizendo aqui, não quero servos consumistas, que entram e saem, pronto, tchau. Quero amigos. E amigos, diz assim, a Ele lhe comparto todas as coisas que meu Pai me revelou. A um amigo eu falo coisas lindas. Eu sei em que trabalha meu amigo, aquele que mora em Europa. Eu sei a idade dele, eu sei a data de nascimento. Eu sei, inclusive, seus sonhos. Ele me compartilha, olha, este ano tenho tantos planos. Eu sei seus filhos, o nome dos filhos. Eu sei o nome da esposa. Mas se eu sou aquele que só chegou por um só ponto em comum, não vou saber mais nada de Deus.
Não, eu que queria era cura, e pronto. Eu queria emprego, não, pronto. Eu queria aquele culto. Mas como não tenho, perdi a oportunidade de novas revelações do Senhor. Agora, olhando tudo isto, surge então a grande pergunta e, claro, a resposta, porque não é só pergunta. Temos até agora como um médico, sabe? Eu falei como um médico. O médico chega, olha os exames e te diz todo o problema. Teu problema é colesterol, triglicérido, você tem este problema na coluna, você tem aqui no quadril, já te deu o problema. Tudo bom, médico? Mas qual é o tratamento? Eu quero saber o tratamento, não? Porque tudo bom, já sei o problema. Qual é o tratamento que o Senhor nos entrega para nos livrar dessa perspectiva, essa visão consumista de que só para um único ponto que eu quero que Ele me ajude? Então, como criar novas conexões com Deus? Como criar novas conexões com Deus? Só é uma, e a resposta está na Bíblia. É através da conexão de... Volta para a história dos 10 leprosos. Por que só um voltou? Por que só um? Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, lançou-se aos pés. O que fez? Agradecendo-lhe. É isso. Essa é a resposta. Por que os outros 9 não voltaram? Porque não são gratos. Só criamos novas conexões se temos gratidão ao Senhor. Só um voltou porque era agradecido. Falou, que bênção, obrigado Jesus, fui curado, olha, que bênção, quero te louvar. Que não é somente a cura, que agora quero me tornar um adorador e quero celebrar essa comunhão, esse relacionamento contigo. Tudo veio do agradecimento. Então agora podemos chegar a uma conclusão. Por que teu filho não continua na igreja? Porque ele é ingrato. Essa é a resposta. Ai, que forte, pastor. É sim. Deus está falando. Por que teu marido, depois, ou tua esposa, depois que conseguiu trabalho, não conseguiu? Porque não é grato. Essa é a resposta. O Senhor está dizendo aqui. Por que aquela pessoa que participou aqui da nossa comunidade, recebeu tantos cuidados da igreja, por que agora se foi? Porque não é grato. Não tem gratidão. Esse é o princípio que Deus está dizendo aqui. Deus diz assim, o único que voltou tinha uma coisa em especial. Veio para agradecer. Jesus não pediu isso. Em nenhum momento Jesus falou, vou curar a vocês. Lembre que estou aqui, vou ficar mais um tempo aqui nesta cidade. Pelo menos venham agradecer, não? Não colocou esse pré-requisito. Jesus não colocou esse pré-requisito. Falou assim, não. Relacionamento não é impor. Não é forçado, é algo natural, é espontâneo, tem que ser intencional. 9 não queriam agradecer, tudo bom, que legal, boa sorte, não? Boa sorte. Mas um falou, não, eu tenho que voltar e falar para aquele que me curou que coisas grandes, maravilhosas têm acontecido na minha vida a partir desta cura. A partir desta cura, consigo agora me aproximar a pessoas que antes se afastavam de mim, porque pela lepra se afastavam. Agora esta cura me permite abraçar a meu marido, minha esposa, me permite, a partir desta cura da lepra, me permite abraçar meus filhos. A partir desta cura da lepra, já não vivo como mendigo, agora consigo trabalhar, porque agora já a lepra não me impede. E eu quero agradecer a esse que me curou. E eu quero adorar, quero louvar ao Senhor, quero dizer obrigado, Senhor. Então essa é a questão. Um dos grandes problemas da nossa época é que nós achamos que Deus parece, sabe, plano de internet. A grande maioria de nós temos plano de internet, sim ou não? Sim, temos. Eu também tenho. E acham que Deus é como um Wi-Fi. Quando o teu plano de internet está muito devagar, o que você faz? Este plano de internet está muito, todo o tempo está caindo o Wi-Fi. Muda de... Resposta certa. Muda de plano. Esta igreja foi legal, mas agora não.
não estou afim desta igreja, vou mudar de igreja. É a mesma coisa. Achamos que Deus é sinal de Wi-Fi. Achamos que é um plano de internet. Que errado, essa ideia consumista. Não, mas é aqui onde o Senhor quer criar amizade, é aqui o lugar certo. Não estou dizendo que só existe um único lugar, estou dizendo que Deus escolheu esse lugar para mim, para ti. Mas por que eu me afasto? Porque tenho essa ideia de que o Wi-Fi me tem que servir, é bom enquanto me está servindo. Olha, agora estão surgindo uns vídeos bem pesados, bem grandão, e a minha internet vai devagarzinha. Vou mudar de plano, chega. Às vezes estou viajando e a conexão 4G não deu certo. Vou mudar de plano. Não funciona. Às vezes estou viajando, estou no carro, quero assistir quero ouvir um vídeo, ouvir um áudio, assistir. Não dá, vou assistir. Fazemos a mesma coisa com Deus e com a sua linda igreja. Eu vou mudar. Por que mudo? Porque sou ingrato. Quantas coisas Deus já fez, como aqueles 9 leprosos foram curados. Mas não. Então, a pergunta que eu quero concluir agora, já na parte final desta mensagem. Quais são as novas conexões que você tem que criar com Deus e com a sua igreja? Quais são as novas? Porque lembre-se, é contínua. Nunca para isso. Novas conexões. Volto para aquele exemplo do meu amigo, aquele que mora em Europa, anos e anos amigos. Novas conexões vão surgir. Daqui a pouco seus filhos vão casar, as minhas filhas casam, surgem os netos. Aí, novas conexões. Não, me fala dos netos. Agora não, agora estamos na etapa só filhos. Na época que conheci, éramos solteiros. Então, cada nova conexão é um novo momento, igual Deus. Deus diz assim, são novas conexões. Qual é a nova conexão que nós temos que permitir em nossa vida venha surgir para ter uma conexão com Deus? Cada um vai precisar responder isso. Não, do jeito que está, tá bom. Não, tem mais coisas. Novas conexões que nos permitem aprofundar em intimidade, conhecer melhor os planos do Senhor para as nossas vidas. Novas conexões que nos permitem também enxergar o mundo. Às vezes parece que o mundo está, não era tudo isso que eu achava. Ficou mais claro com a voz do Senhor, porque o Pai me entrega mais coisas. Por isso que quero concluir com este texto. Grande texto da palavra. Diz assim, consagre ao Senhor o quê? Tudo que coisas. É tudo. Não é só consagra a tua doença ao Senhor. Não somente consagra o teu desemprego. Não somente consagra a crise do teu matrimônio. Não somente consagra aquele empreendimento que você deseja fazer, aquele projeto do teu trabalho, da tua empresa. Não somente isso consagra ao Senhor, ou entrega ao Senhor. Consagra, entrega tudo. Tudo que você faz e os seus planos serão bem. Essa é essa questão. Quanto mais nos relacionamos com o Senhor, mais conhecemos o que o Pai Celestial está fazendo em nossa vida e o que Ele deseja fazer. E como consequência disso, nossos planos são bem-sucedidos. Então, a consequência é o relacionamento com o Senhor e as novas conexões. Porque no início, somente procuro ao Senhor, volto para aquele exemplo do início. Só volto ao Senhor porque quero que me cure. Então, para mim, na minha cabeça, o Senhor só tem poder para curar. Ok, é verdade, Ele cura, mas e assim, na vida financeira, Deus não se preocupa com isso. Mas quando conheço o Senhor com novas conexões, falo, não, além de curar, Ele também ajuda na parte financeira. Que bom, novas coisas. Aí, de repente, mais intimidade com o Senhor. Olha, também Ele ajuda como criar filhos. Como era que... Mas o início era só curar. Mas agora, filhos, sim, também como criar os filhos. E o matrimônio, então, novas conexões nos permitem conhecer mais os planos do Senhor. Como consequência disso, seremos bem-sucedidos. Então, essa é essa palavra que o Pai Celestial nos entrega hoje. Uma palavra que nos liberta de uma ideia que muitos de nós podemos ter, inclusive amigos. Que essa ideia, não, só vou por um ponto em comum. Acabou o ponto em comum,
procuro outra coisa. Deus deseja, através dessa primeira conexão, criar novas conexões. Aí vai depender de nós. E através das novas conexões teremos mais intimidade. E mais intimidade nos permite conhecer melhor os planos do Senhor para as nossas vidas. E conhecendo os planos do Senhor para as nossas vidas e praticando isso, seremos bem-sucedidos. Glória a Deus, porque a resposta está em nós. Depende de nós. Depende de cada um de nós. Então, é um momento lindo agora para orar. Vamos a ficar de pé e agradecer ao Senhor. Pai, reconhecemos que em algum momento nos conectamos com o Senhor, talvez por uma necessidade. Alguns vieram a teu Pai por questões de cura, alguns por questão de emprego, alguns porque estavam vivendo um momento de aflição, talvez emocional, familiar. Sim, Pai, isso existe e é possível acontecer. Mas nós não queremos ficar só nesse primeiro momento. A nossa intenção é querer mais e mais coisas, Senhor. Não é só satisfazer uma única necessidade. A questão é querer saber mais sobre o Senhor, essa intimidade com o Pai. Por isso, por favor, nos ajudas a não abandonar nossa comunhão com o Pai e com a tua linda igreja. Que não venhamos a nos afastar porque simplesmente achamos que já não tem mais nada da parte do Pai. Pelo contrário, reconhecemos que ainda tem muitas mais coisas que o Pai deseja nos entregar, nos compartilhar, nos falar. E queremos, Senhor. E tudo isso é possível quando criamos novas conexões. Por isso, Senhor, que nesta semana venhamos a ter novas conexões com o Senhor. Seja através da sua palavra, através do serviço da igreja, através da comunhão com outros irmãos. Novas conexões, Pai. Queremos novas conexões que cada dia nos leva a viver completamente tudo que o Senhor já tem para cada um de nós. Te agradecemos, Pai, por este dia lindo, por este momento maravilhoso da Tua Palavra e porque ainda grandes coisas virão a acontecer. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.